Hey peoples! Hoje é dia 19 de abril, dia que homenageia os povos indígenas. Esses povos que aqui no Brasil foram os primeiros a habitar, com cultura muito rica, nos trouxeram grandes lições, inclusive no seu modo de construir. Por isso, no vídeo de hoje, resolvi trazer como tema tudo sobre a arquitetura indígena brasileira, reunindo um pouco de história e tendências que os índios continuam ditando nos projetos arquitetônicos atuais. Eu sou a Nina, do canal Ninarte. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal. Continue comigo para saber mais. Antes de eu começar a falar da arquitetura indígena, eu vou explicar essa pintura no meu rosto. Primeiro, eu não criei essa pintura, eu não tirei da minha cabeça. E segundo, foi um índio que me explicou e me ensinou sobre essa pintura facial. Eu vou contar essa história. Uma vez eu fui viajar para Bahia e lá tem uma visitação para uma tribo Pataxó. Uma hora da excursão, um índio, ele perguntou se a gente queria que fizesse pinturas no nosso rosto. Então ele fez uma pintura que era a pintura de uma menina solteira, que era mais ou menos uma dessas daqui. Então, como eu tô fazendo um vídeo sobre as tribos indígenas e ainda sou solteira, ainda posso usar essa pintura para fazer esse vídeo. Entendendo a arquitetura indígena. Antes da chegada dos colonizadores portugueses aqui no Brasil, os índios que aqui habitavam já realizavam construções impressionantes. A arquitetura indígena trazia técnicas avançadas para a época, além de serem verdadeiras expressões artísticas. Apesar de existirem variedades das diferentes tribos, todas elas tinham um fator em comum. Trata do uso de vegetais e outros recursos naturais utilizados na fabricação e no adorno das suas construções. A arquitetura indígena, portanto, é muito importante para a cultura brasileira. Geralmente, as casas indígenas eram construídas com uma estrutura de madeira, que eram conectadas umas às outras por meio do sistema de encaixe. Para fazer o fechamento eram usados fibras, folhas e cipós. A maioria dos índios, até os dias atuais, tem o costume de passar a maior parte do dia fora de suas casas, realizando diversas atividades ao ar livre. O objetivo das construções nessa cultura sempre foi pensado para as pessoas se protegerem dos fenômenos naturais, como ventos e chuvas, bem como aos ataques dos animais. Então vamos para os modelos de construções encontrados na arquitetura indígena. Primeiro, é importante saber como as sociedades, ou seja, aldeias, se organizavam. Essas sociedades tinham entre 4 a 10 moradias, nas quais viviam 400 pessoas aproximadamente. Nas aldeias, as construções eram feitas de forma ortogonal, de modo que o centro tem uma espécie de praça, uma área comum onde eram realizadas rituais, cerimônias religiosas e outras celebrações, e para essa obra é dado o nome de maloca. As malocas eram divididas pela estrutura do telhado. São formatos quadrados com um tamanho médio de 6 por 6 metros, destinado cada um a uma família. Dessa forma, todas as pessoas moravam juntas em comunidade, dividindo a mesma casa. Em outras tribos já existem as ocas, que são moradias menores, como se fosse uma cabana, em que as famílias moram separadamente. Assim sendo, apesar de viverem em comunidade, cada um tinha seu próprio espaço, diferente das tribos que viviam em malocas. Infelizmente, muitas dessas malocas encontram-se atualmente abandonadas, por não receberem o resgate histórico que mereciam, como ocorre também com outros tipos de obras arquitetônicas. Com o passar do tempo, muitas tribos indígenas foram desaparecendo por conta das atividades de catequização por jesuítas e outros grupos católicos que visavam converter todos os povos em cristãos. Hoje em dia, poucas tribos ainda restaram, vivendo muitas das vezes em reservas ou em terras remarcadas. Elementos da cultura indígena presentes na arquitetura atual. Há muitos elementos na arquitetura atual que foram influenciados por elementos como ocas e malocas. Isso vai desde o uso de técnicas de construção, como é o caso das amarrações feitas com o cipó, e o uso de elementos naturais, até desenhos de obras inspiradas nas construções tradicionalmente construídas pelos índios. As amarrações, por exemplo, são uma técnica presente em praticamente todos os povos indígenas. De tal forma, os elementos construtivos, como pedaços de paus, eram amarrados em cipós, num trabalho totalmente artesanal.
Apesar disso, os encaixes eram muito resistentes, e as cabanas indígenas se mantinham em pé até nas épocas em que tinham muito vento e muitas chuvas. Os índios também se preocupavam com o chão das malocas. Eles trabalhavam na terra para que o piso fosse argiloso, ou seja, para não machucar os pés quando realizavam danças e cultos religiosos no local. A decoração atual muitas vezes também se baseia nos ornamentos e enfeites típicos da cultura indígena. Então, para concluir esse vídeo, a cultura e a arquitetura indígena fazem parte da história do nosso país e ainda sobrevivem em obras de muitos arquitetos. E por isso você pode se inspirar nesses elementos e desenvolver obras que resgatem esses componentes genuinamente brasileiros. Certamente ficará tudo muito bonito e carregará um pouquinho da nossa história. E se você gostou desse vídeo, dá um like, compartilha, se inscreve no canal e aproveita que hoje é dia 19 de abril e compartilha aí com seus amigos. Eu sou a Nina, do canal Nina Arte. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal.